A gente vai então para o nosso segundo time aqui, que é o Fortaleza. Minhoca, o Fortaleza que anunciou aos quatro ventos, né, depois das goleadas, né, sobretudo depois da goleada, da derrota em casa para o Cruzeiro, seguido da goleada para o Flamengo. O Fortaleza, com Marcelo Paz, com o Vojvoda, anunciou aos quatro ventos que só vai ficar quem quer ficar, que as mudanças são necessárias e inevitáveis. Jogadores como Diogo Barbosa, como Paul Fernandes, sequer viajaram para aquela decisão, né, imediata que o Fortaleza tinha contra o Racing na Libertadores. Mas, com o retorno de Papelim, até uma entrevista que ele deu, de que não ia colocar jogador na prateleira, não ia anunciar a lista de dispensa para não desvalorizar jogadores. A gente tem até aqui um campinho, um elenco com muitos nomes, com muitos jogadores que já atingiram 7 jogos, o que dificulta a negociação. Tá? E a gente tem ainda pouca movimentação efetiva do Fortaleza nesse mercado. Nessa segunda-feira, a gente teve a primeira saída oficial. E veja como são as coisas, tá? Veja como são as coisas. Se teve um reforço que todo mundo concordou que era um grande reforço no começo da temporada, foi o Elton Rato. Se teve outro que todo mundo concordou que era um grande reforço no começo da temporada, era Paul Fernandes. E a gente acabou de passar pelo Vitória, o ocaso de o Elton Rato no Vitória, e numa proporção muito maior de valores investidos, de salário, de tempo de contrato, Paul Fernandes, ele é afastado do Fortaleza, seu contrato é encerrado. A versão oficial do clube de que o atleta fez um acordo abrindo mão de todos os vencimentos até dezembro de 2026. Eu nunca tinha visto nada parecido em toda a minha vida. Então, a gente sabe que o Fortaleza é um clube com algumas dificuldades em relação à comunicação oficial. A torcida pesa muito na comunicação oficial. A gente já debateu aqui várias vezes esse ano o exemplo, para mim, mais gritante, que foi o próprio clube contratar a auditoria, anunciar um prejuízo, né, um déficit de 40 milhões, e o próprio clube espalhar ali, fazer ramificar a ideia de que aquilo não era real. É muito difícil essa comunicação. E a gente nunca vai saber exatamente o acordo para Paul Fernandes ter aberto mão, como comunicou oficialmente o Fortaleza, de tudo que tinha a receber até dezembro de 2026. Aí são milhões e milhões de reais. Já vi o cara topar a metade. Agora, abrir mão de tudo. Deve ter um acordo, ele deve ter recebido. É Marcelo Paz dizendo isso, tudo bem, mas cabe também assim. Ninguém nunca viu isso, assim, tá? Assim, não é a coisa mais fácil do mundo. E não, foi assim, o cara abriu mão de milhões e milhões de reais. O que eu vi mais perto disso, Cássio, foi o Rames Rodrigues com São Paulo no ano passado, que abriu mão de 75% do valor. Ficou com 25% desse valor, mas realmente 0% é a primeira vez. E porque ali, né, Minhoca, ele iria provavelmente para ganhar mais. Era para outro. Ele queria voltar para a Espanha, não é isso? Então tinha todo o interesse dele e que possivelmente ele ganharia até mais do que o São Paulo. Então ele faria uma equação financeira do qual eu abro mão aqui para ganhar mais lá fora a vitrine europeia, que era o que ele queria. Mas não vai ser o caso do Fernandes. Alguns até aceitam assim, um 0%, mas é quando tá faltando, por exemplo, Payet agora no Vasco. Isso. Abriu mão do último mês. Beleza, é o último mês. Exato. Tá? Mas assim, um ano e meio, realmente eu nunca tinha visto, não. Mas se for, vamos colocar essa condição, né? Se o Fortaleza conseguiu fazer isso... É oficial, aí é a mágica, tá? E aí é que tá. Se não tá fazendo, se tá mentindo por acaso, então o torcedor fique atento a isso. Não é demitindo, agora, talvez omitindo alguns detalhes, né? Valores de acordo. Mágica e assim, é uma negociação que
em qualquer clube, em qualquer situação, chamaria atenção. Não é no Fortaleza. Qualquer clube que dissesse, não, a gente liberou o jogador, abriu mão disso tudo, não é muito perfil de jogador de futebol abrir mão de alguma coisa. Nem deve. Eu botei na condicional aqui e eu não estou nem desconfiando da situação. Estou dizendo que é muito inusitado a gente ver algo no futebol. Por isso que a gente está aqui abismado com essa situação. Mas se o Fortaleza conseguiu realmente não pagar nenhum centavo para ele, então, assim, aliviou bem. Porque, de fato, e aí pegando a fala do Fred, foi o jogador que eu mais gostei das contratações que o Fortaleza fez. E, de fato, foi a maior decepção, assim, de todos os jogadores que chegaram no Fortaleza. Era o jogador, assim, tirando Dila Borreiro, né? Que jogador de futebol, né? Dila Borreiro, né? Com todo respeito ao jogador aí, não parece ser bem um jogador muito provido para a técnica do futebol. Mas o Paulo Fernandes foi, de fato, uma grande decepção. E não foi por falta de insistência. Em vários momentos, eu mesmo aqui fazendo análise do jogo do Fortaleza e não entendendo por que o Vojvoda insistia no atleta, insistia, até chegar ao jogo do Cruzeiro, que deve ter sido ali a gota d'água realmente para ele, e ele acabar saindo. E aí alivia bem para o Fortaleza, né? Porque certamente era um dos salários mais caros do elenco, e agora, né, vai tentar buscar aí mais um volante. Acredito que vai trazer até um outro perfil, talvez não do perfil do Paulo Fernandes, uma característica até mais assemelhada a um Sacha, até porque o Fortaleza, eu acho que ele está olhando mais para esse cenário, pelas palavras do próprio Marcelo Paes, né, vai brigar para permanecer na Série A. Então acredito, até porque só tem um Sacha das características, e o outro é o Pedro Augusto, que eu também não sei se vai continuar. Então acredito que eles vão trazer um volante de uma característica mais de marcação do que propriamente de criação, né? Até porque anunciaram o Matheus Pereira, né? Que é o que já está também no campinho, que é um jogador que faz essas três funções. Começou no Corinthians de 10 na base, mas na Europa, ele mesmo na apresentação dele hoje, falou que já jogou de 5, já jogou de 8. É um jogador que faz várias funções de meio de campo, mas não tem a característica de ser um jogador de marcação. Ele é muito mais aquele jogador de cadenciar jogo, de construção e tudo mais. Então, acho que pelo perfil, até porque o Sacha tem 35 anos, Pedro Augusto pode estar saindo, e também acho que a ideia não é utilizar o Pedro Augusto, pelo menos para boa parte da torcida não quer que seja assim. Então, acho que vai vir aí para o lugar do Paulo um volante com característica de mais marcação. Continua aqui. Perfeito, Minhoca. Então, vamos lá. Passado o primeiro capítulo, que é o capítulo Paulo Fernandes, tá? Quem são os outros jogadores que você identifica uma necessidade urgente até de negociação, tá? Como já falaram aqui, Tite, zagueiro, estaria negociando com o Goiás, falaram aqui no chat. Já estaria em negociação com o Goiás. Para além dele, forte, aliás. Isso. Para além dele, quem é que a gente pode citar aqui já, Minhoca, como quem deve ser negociado? Não só a informação do que o Fortaleza já sinalizou, mas também visão sua, visão nossa aqui, de quem a gente coloca. Perfeito. Só lembrando aí o caso do Tite, né? O Goiás está com urgência para que a rescisão dele do Fortaleza saia até amanhã, porque amanhã fecha essa janela curta, né? E aí o Goiás já quer utilizar no duelo contra o CRB que vai ter aí na próxima rodada pela segunda divisão. Então o Tite, esse aí, certamente, teve até uma foto do Marcelo Paes com o pessoal da diretoria, né? O Boeck ali, todo mundo já tirando foto com o Tite como se já fosse a rescisão acontecendo. Então deve ser confirmado oficialmente amanhã o desligamento do Tite. E aí, até para fazer um parêntese aqui, já era um jogador que no ano passado eu achei até que o Fortaleza nem precisava continuar com ele, mas sem sombra de dúvida, na história recente do Fortaleza, um dos principais nomes. Então, assim, vai ficar marcado aí nessa história recente do Fortaleza. Um dos exemplos, né? Assim, um dos exemplos, Minhoca e todos mais, dessa coisa me fugiu a palavra que a gente sempre usa, do agradecimento, né? Gratidão, né? Da gratidão que interferiu um pouquinho no desenho do elenco esse ano. Talvez o Fortaleza tenha esticado um pouquinho a corda de gratidão, e Tite talvez seja um dos exemplos mais claros e mais perceptíveis dessa gratidão, né, que trouxe para o elenco do Fortaleza para 2025 jogadores que já poderiam ter sido negociados, como o Romarinho foi, né? E até pelo perfil, né, Fred? Até pelo perfil, assim, você vai continuar com o Tite, traz um Davi Luiz, entendeu? Aí já fica meio, dois jogadores já com uma idade bastante avançada,
Para que ter um outro, né, parecido e tal. Então, enfim, Tite aí saindo, deve ser confirmado amanhã. E aí eu começaria essa minha lista de jogadores que não são úteis no momento. Felipe Jonathan, aqui desde o começo do ano, e tá treinando separado. Hoje fez postagem também, dando a entender que ainda não está satisfeito. É claro, né? Tem 3 laterais esquerdos. E quando o Vojvoda não utiliza, ou utiliza o Mancuso na esquerda, ou o Ávila pela esquerda, então o Felipe Jonathan aí é um jogador que o Fortaleza tenta negociar. Acho que ali no começo da Série A, o Vitória ficou muito próximo de fechar, segundo informações, estava até meio tudo acertado, e parece que ele não quis ir. E eu não sei o quanto isso pode ser um problema, porque também hoje gerou muito debate também pelas redes sociais, dessa questão que o Felipe Jonathan não quer sair, meio que quer sentar no contrato e quer ficar, e aí, enfim, de toda forma, é isso. Fortaleza pagou, se o jogador não quiser sair também, vai treinar em separado, o Fortaleza tem que pagar o salário dele até terminar esse contrato, se não conseguir negociar o atleta, ou se tiver tendo alguma dificuldade, né, ali de conversar com o jogador para liberar, não sei qual é a razão, mas seria certamente o jogador para sair. Além dele, ainda na lateral esquerda, Diogo Barbosa, o que também indica um forte indício. O lado bom do Diogo, assim como do Felipe Jonathan, mas diria até mais do Diogo, porque tem, obviamente, um lastro maior, né, na carreira. 5 jogos apenas, o que dá para negociar com outros clubes brasileiros. E queira ou não, é um nome que eu acho que aí, daqui a pouco a gente vai passar para o Cauê, né? E para vocês também debaterem. É um nome que dá para olhar, o mercado olha e pode dizer sim, pode ser. A depender, obviamente, do salário que possam debater, mas de toda forma, o Diogo Barbosa e o Fortaleza vai ter que negociar uma questão de, talvez, divisão de salário e tudo mais, mas eu acho que são 2 jogadores hoje que não estão colaborando. Pacheco ainda manteria, para mim é um jogador ainda muito regular, muito embora o pessoal ache também que poderia sair também, poderia ser um fechamento de ciclo, mas aí também perder 3 laterais esquerdos para trazer outros 2, ou pensar o Mancuso pela esquerda, sabe assim, essa questão aí, acho difícil que vá acontecer, então eu ficaria com o Pacheco dos 3. Na defesa ali, né, que eu acabei só falando do Tite, o Ávila teve uma ligeira especulação de uma saída, mas eu acho que vai acabar ficando. Só se por acaso pintar uma proposta muito boa, mas eu acho que não tem princípio de saída, não. Aí na direita eu acho que Mancuso e Tiga vão ficar. No meio de campo, ali com os volantes, Zé Wellison acabou estourando, né, os 7 jogos. Estourou, agora só a Série B, né? O Vojvoda perguntou para ele o que é que ele queria, ele disse, eu quero jogar esse jogo, vou continuar, e foi assim que Zé Wellison continua por enquanto, mas a situação dele, já com o torcedor, já não é mais da melhor maneira. Não sei se Fortaleza vai tentar buscar um outro mercado, mas eu ainda acho que ele vai ficar em princípio. Como a janela vai terminar só em setembro, pode ser que as coisas mudem até lá, e aí o Fortaleza possa buscar uma outra solução. Mas em princípio ele fica, mas Pedro Augusto, para mim, é um jogador que já, digamos, passou até da validade, né? Acho que aquela ideia da renovação do Fortaleza já foi bem precipitada. Se tivesse sido um jogador importante, não só pelo pênalti perdido, né? Mas se ele tivesse já sido um jogador importante que perdeu aquele pênalti, dava para entender. Agora, ele de fato nunca foi um jogador extremamente técnico, colabora muito dentro de campo, ajuda bastante. Talvez tenha acontecido com ele. Talvez tenha acontecido com ele o efeito oposto do pênalti ali, né? Tenha se criado uma espécie de porra, vão achar que foi por causa do pênalti. Não vamos tirar ele por causa do pênalti. É um cara que foi muito pouco utilizado e foi ficando, né? A ideia era até ele sair, viu, Fred? Mas aí, depois das lesões do Rossetto, do Sacha, meio que, enfim, precisava de volantes ali com característica de marcação, até porque era na pior sequência, né? Cruzeiro, Racing e Flamengo. E ele foi expulso contra o Cruzeiro, não pôde enfrentar o Flamengo, por exemplo. Mas é isso, é um jogador muito esforçado, mas tecnicamente ele é muito limitado, assim, né? Com a bola no pé, é bem complicado. Agora, o sem bola dele ajuda muito, recupera muita bola, faz falta quando precisa. Eu até tinha falado que no jogo do Cruzeiro ele já podia ter entrado, quando foi entrar no segundo tempo, aí foi quando o Fortaleza equilibrou um pouco mais. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que o Pedro Augusto seria um outro jogador que sairia também. Do meio, eu acho que com a chegada aí tá chegando o Valdez, né? Diego Valdez, jogador da seleção chilena e tudo mais, estava lá no México, né? Fez até boas temporadas. Essa última que ele realmente perdeu mais espaço e tá tudo aí para ser anunciado. Pode até colocar aí, viu, Fred? Eu acho que colocou, não, né? É na outra tela que a gente coloca. Bom jogador, inclusive. Bom jogador.
que ele tem uma boa média de gols, assim, de assistências e gols, aí eu acho que vai sobrar para alguém do meio de campo. E a tendência, e eu também faria isso, é que seja o Caleb. Só que o Caleb, houve um momento que o Vojvoda estava lá, insistindo. Me pare uma dúvida, mas, já que aqui é a minha opinião, eu colocaria o Caleb aí como, se fosse para eliminar um dos meias, seria o Caleb. Porque eu acho que é um jogador que, nessa temporada... Para não perder dinheiro com o Pochettino, será que não seria? Até porque parece que o Pochettino também tá doido para largar, né? Será que também não seria uma possibilidade? Eu queria demais no Bahia, queria demais. Cara, todo mundo. É um tipo de jogador, inclusive, que eu acho que Rogério Ceni não gosta de ter no elenco. Priorizam jogadores mais físicos e tal. Mas eu acho que seria uma boa alternativa, por exemplo, a um Everton Ribeiro ali, enfim, seria um bom jogador nesse Bahia. Mas aqui eu acho mais que poderia ser uma moeda de troca para o Fortaleza nesse momento, de não perder a 0 e de tentar até se reforçar na troca. Eu me lembro que o Palmeiras, eu acho que deu uma sondada, o Atlético Mineiro, né, no início da temporada. Não, acho que era passado ele estava sendo... Tava super valorizado no Exato. Ele estava ali, ele chegou a liderar, se eu não me engano, ali no Brasileirão, mais assistências em um determinado momento. Mas aí é que tá, a grande questão. O Fortaleza tentou a renovação, ele não quis, e agora tá chegando no meio do ano, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, né? Acredito que essa situação não vai mudar, a não ser que tenha tido uma conversa do Vojvoda diretamente com ele, até porque ele trabalhou com o Vojvoda em vários momentos, mas eu não sei também o que se passa na cabeça do atleta ali e tal, se ele quer uma valorização e tudo mais, mas é um jogador que eu acho que assim, em termos de ter no elenco, manteria. A questão é saber se ele ainda está muito disposto para ver esse cenário. Tem sido acionado mais vezes nos últimos jogos. Ele estava meio preterido, o Martins até estava jogando mais nessa função do que ele. Mas aquela coisa, eu acho que dificilmente ele vai, no final do ano, eu acho que vai realmente encerrar o contrato e o Fortaleza não vai conseguir ganhar dinheiro. E aí vai depender muito de quem está disposto a pagar, né? Porque é um contrato se encerrando aí. É questão de meses. Essa tua resposta, é difícil essa tua resposta, ela confirma o que Cauê levantou, essa possibilidade, né? E, tipo, todo mundo ganha, entendeu? Chega um momento que todo mundo o jogador. Exato. Não vai, quem sabe, ganha uma troca. Exato. Alguém ali lógico que tem que ir para um destino vantajoso para o Pochettino. Você vai ter que encontrar algo que seja vantajoso para ele, seja financeiramente e seja a vitrine que ele deseja, né? Porque eu acho que até a queda do futebol dele tem a ver com isso. Com essa vontade, possivelmente, de querer ir para outros ares. De imaginar outras coisas para a carreira dele. Seja no futebol brasileiro, que seria até mais fácil para Fortaleza conseguir uma troca e viabilizar algo que minimizasse o dano financeiro. Porque eu acho que hoje o Fortaleza vai ter esse dano financeiro no final do ano e está tendo o dano técnico, porque ele não está rendendo. E seria muito na base, como o Minhoca disse, do poder de convencimento de Vojvoda de conseguir fazer com que ele retorne ao futebol dele. E até com a chegada de Diego Valdez, faz com que esse espaço para Pochettino fique um pouco mais complicado de atuar. Tudo bem que Pochettino é um cara que ele consegue fazer mais de uma ali, ajuda, mas Diego Valdez é muito aquele descentralizado e que termina casando muito assim, sendo a mesma faixa de campo de Pochettino. Isso. Eu acho que vai depender muito aí, porque no caso do Pochettino depende muito. É porque assim, eu acho que o Fortaleza tem algumas prioridades primeiro, né? Que é essa que eu estou citando, de possíveis saídas. A questão do Pochettino mesmo envolve porque ele é um jogador que ainda no mercado, muita gente gostaria de ter o interesse de contar com ele. Então, nesse sentido, se o Fortaleza conseguir encontrar uma boa proposta, aí pode ser que aconteça. Agora, mas eu ainda tenho a sensação de que fica. Importantíssimo. O Fortaleza joga quinta-feira. Se Pochettino pisar no campo, acabou a negociação. Tá? E se ele fez com o Zé Wellington, com o Pochettino é que ele vai fazer mesmo. Se Pochettino... Não vai embora ninguém larga a mão de ninguém aqui. É isso que eu falei, assim, da promessa de super reformulação para a prática, aquele discurso, ele tá ficando um pouquinho no vento, é isso que eu tô falando, assim. Aquele discurso é quase para pôr Fernandes, no final das contas. Vamos lá. Borreira é carta fora do baralho.
Mas é porque eu acho que o Pochettino, mesmo o torcedor meio que criticando alguns jogos do Pochettino esse ano, o Pochettino passa longe, assim, sabe? De ser um dos jogadores que o torcedor hoje... Sim. É muito crédito. Ele não é aí é que tá, eu vou muito nesse argumento do Cauê. Ele é um jogador que dá para o Fortaleza colocar numa negociação, para ter um bom atleta, para fazer ali um reforço. Enfim, para ter no Brasil e na própria Argentina. Pois é, porque assim, o Fortaleza está pagando 20 milhões por lá ainda. Ele está pagando 20 milhões em Valdez, por exemplo. Se ele puder ganhar o dinheiro com uma venda do Pochettino em bons valores, ok. Mas aí é que tá, o tempo está acabando e praticamente Fortaleza está ficando sem opção para resolver essa situação. E eu acho difícil. O Fortaleza está pagando 20 milhões no jogador, foi isso que falou? Sim, Valdez. É só um ponto. O orçamento do Fortaleza para 2025 é enorme. 387 milhões, descontando do Bahia, que está junto do grupo, se tem uma outra lógica, e até mais do que. E na prática vai ser até mais do que 400 milhões que o clube vai ter. O do Fortaleza, no ritmo associação, chega a 387, é uma cavalice assim, sem tamanho. E parte dessa receita certamente é para investimento em direitos econômicos, claro. Mas com essa campanha, só perguntando aqui, só na dúvida, porque a campanha do Fortaleza e no fim das contas não inibiu. É uma campanha que poderia inibir aquisições desse tamanho pelo seguinte sentido. Você está muito mal e de repente vai estar fazendo uma compra dessa para ano que vem sua receita ser dizimada, porque a relação de ser primeira ou segunda divisão no Brasil não existe a cláusula paraquedas, deveria existir para todos os times, eu acho que deveria existir, mas não existe. Então, a sua receita dizimada para o ano seguinte. E isso depois de você acabar de fazer uma compra de 20 milhões. Então, eu estou dizendo isso porque me surpreendeu, que poderia ser inimigo. Eu disse, o Fortaleza está nessa situação e, de repente, a gestão do clube pensou, a gente vai ter que reforçar o time, mas nessa situação não dá para adquirir um jogador por esse valor, pela incerteza da próxima temporada, da incerteza em relação à receita, mas, pelo visto, não está acontecendo. Assim, obviamente, isso facilita a montagem do elenco, você ganha um escopo muito maior de atletas, que o tal jogador que você só conseguiria se comprasse. É o clube lá, posso comprar. Mas aquela coisa, a gente sempre fala de todos os times do Nordeste há bastante tempo, que a receita, ela é aqui, o clube está organizado enquanto está na primeira divisão, na segunda divisão é outra realidade. Então, assim, me chama a atenção Fortaleza, que mal nesse momento, embora tenha um potencial enorme para se recuperar, mas está mal nesse momento, e ainda adquirindo jogador por esse valor. Deixa eu ler duas mensagens que chegaram aqui, tá? Que vão mais ou menos no mesmo sentido. O Ribeiro Neto, ele fala: não tem como fazer essa super renovação não, Fred. A verdade é que vai sair apenas quem já iria sair. O Fortaleza vai mandar 5 ou 6 embora e trazer mais 6, tá? E já trouxeram 3. É o que Ribeiro Neto fala. E Davi... Era isso que e Davi diz, Fred, depois daquele discurso já teve uma coletiva freando. Eu citei a coletiva de Sérgio Papelin, né? Quando ele chega, ele já bota um freio naquele discurso meio quente, né? Pós frustrações, decepções com o elenco que Marcelo Paes e Vojvoda tiveram, né? Papelin chegou, colocou um freio nisso. Então a gente segue, Minhoca, tá? Só dizer que falou do Davi, ele fez outro comentário. É uma palavra só. Que é o all-in, né? Que eu tava falando, não sei se foi exatamente sobre o que eu tava dizendo, Davi. Se não foi. Certamente foi. Então ele disse, Davi, que é um torcedor do Fortaleza, e a gente encontrou, inclusive, lá no cassino, no Uruguai, na véspera da final da Copa Sul-Americana de 2023, e ele tratou, na opinião dele, como all-in. Não é para tanto, mas a impressão que eu tive é de estar indo para o risco. E está indo para o risco um pouquinho acima do todo moderado. A condição atual de ainda comprar um jogador de 20 milhões realmente me chamou a atenção. Só para explicar o contexto aí que foi falado, né? Eu acho que vai ser até bem mais do que 6 nomes. Eu acho que vai ser na casa de uns 7, 8 nomes. Que aí, depois a gente tá vendo aí que já tem. É porque o Pochettino eu nem coloquei, entrou meio que de consenso, né? Com o Fred falando, com o Calvin. O outro lado. Isso. Ele mas meio aí que dizendo o seguinte: se surgir uma boa troca, se surgir uma opção, o cara com
podendo assinar contrato já livre, o Fortaleza vai ganhar R$0 com o Pochettino. Eu acho que ele tá no jogo. Eu acho que se chega o Bahia e diz assim, vem cá, tenho aqui 2 jogadores, tal, quero liberar ele antes, por exemplo, acho que o Fortaleza conversa. Mas o pessoal tem que bater na porta, a porta até amanhã, né? Aliás, até quarta-feira. Até quinta-feira. Porque senão vai ser utilizado quinta-feira. Porque eu acho que o Fortaleza, assim, vamos jogar com o cara e vamos negociar com o mercado argentino. Sim, com outro mercado. Né? Como é o caso por isso que se fala em 2 janelas, né? Isso, porque o Fortaleza não negociou especificamente por Fernandes, mas o Fernandes já tinha alguns interesses de alguns clubes argentinos, inclusive até voltar para o próprio Boca Juniors. Mas, ainda falando dessas trocas... Eu vou tirar, viu, Mioca? Eu vou tirar o ticket dele. Vou deixar em aberto. Eu acho que o ticket é aquela coisa, pode dar uma interrogação, porque você não tá em promoção não, tá em promoção não. Aí vamos para o lado esquerdo, né? O Borreiro que você já colocou aí, esse aí certamente, eu não sei como é que o Fortaleza vai tentar. Essa é a grande questão do Fortaleza. São muitos jogadores de contratos longos. E o Borreiro, assim, é inacreditável como. E nem todo mundo é Paul Fernandes que abre mão de tudo. Cara, meu amigo, o Borreiro. Mas o Paul Fernandes tem mercado. A questão é que o Paul Fernandes tem mercado. Borreiro. Isso só foi uma ironia. E veja, Borreiro quase que aparece aqui há uns 2 anos. Porque Borreiro era da base do Atlético Mineiro, quase aparece no Sport naquele ano que o Sport cai da Série A, quase com certeza. Enfim, de toda forma, não tem espaço nenhum para ele. Se não conseguir clube, vai ter que ficar lá treinando à parte, mas esse é um jogador que não tem mais condições de ser útil nessa temporada. Realmente muito mal. Assim também como um que já estão especulando muito forte, Fred, Alanzinho, que chegou tem pouco tempo, veio como destaque ferroviário, mas não conseguiu agregar em termos de qualidade, né, do que Moisés, do que Breno Lopes. Moisés aí mesmo lesionado por um bom tempo, e o Alanzinho nem relacionado era, às vezes nem viajava também com o time, então outro que deve estar de saída também. Dizem até que o Atlético Paranaense parece estar interessado nele, então acredito que isso vai acontecer. Eu ia dizer isso, aí é Série B ou C, né? Alanzinho é Série B ou C. Eu já ia dizer para Atos se animar. Atos se anima aí, manda aquecer. Eu aceito também. Achei estranho, pode mandar. Achei estranho o Atlético Paranaense. Acho que não é também. Fazia muito gol no ferroviário. Era até mais artilheiro do que o Ciel. O Atlético tá difícil. Do jeito que estão as coisas lá, trazer aposta é pau. É verdade. As coisas lá aí, e daí eu acho que é isso. Aí pode ser que Kevin saia também. Que aí eu já coloquei quantos, meu Deus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, né? Não, Alanzinho também, viu? O Alanzinho é o 7º. Sim. Aí. Vamos lá. E aí liquidação de Thiago Minhoca. Eu já tranquei Moisés, porque obviamente tá machucado, então não é porque tem 3 jogos que vai sair. E Breno vai fazer o 7º jogo agora, né? Sim. Breno faz o 7º jogo quinta-feira, também vai ficar. Não, o Breno não sai, não. E aí tirem o cavalinho da chuva os que queriam Breno, né? Eu vi o pessoal aqui no chat sonhando com o Breno, tira o cavalinho da chuva. Não, Breno fica. Ele também não sairia barato. Exatamente, lógico que não. Sairia numa lógica de... Fortaleza está trazendo um jogador ali para a direita, daqui a pouco a gente vai ver no próximo quadro, que é um jogador de 22 anos lá do Argentino Júniors. E aí pode ser que o Kevin, hoje teve uma informação trazida pelo Rangel Diniz, que trabalha comigo lá no Jornal Povo, de que estão tentando ver também um clube. O Kevin no ano passado estava bem mais valorizado do que nesse ano, ele estava sendo convocado para a seleção venezuelana, agora já não está mais sendo tão convocado, então perdeu um pouco daquele momento, né, que era considerado um dos jogadores mais promissores. Mas eu acho que a depender, se tiver uma oferta, é um jogador também que perdeu um pouco de espaço, perdeu um pouco da confiança, poderia aí ser um outro nome. Acho que não estou esquecendo ninguém. Acho que é isso mesmo. Aí, claro, vai ter gente que vai dizer, tem que ir embora o Tinga, tem que ir embora Davi Luiz. Pikachu. Fortaleza não vai mandar embora 13 atletas. Não vai mandar embora 13 atletas. Não vai. Então, assim, esses aí são os mais prováveis a sair. Pode ser, como era o caso que vocês estavam mencionando do Pochettino, ser ali um jogador de moeda de troca para uma situação e tal, né? Então, eu não acho que vai ter tamanha mudança, assim, porque, como eu falei aqui outras vezes, se fosse fazer uma enquete com o torcedor, 90% desse elenco, Lucero, Davidson, sabe, assim, ia sobrar ninguém, ia fazer um time aqui, talvez não tivesse nenhum time titular direito para jogar. Então, como isso não vai acontecer, a gente tem que ir mais na base do realismo,
que é isso que vai acontecer. O Fortaleza tem muito jogador de contrato longo que ele precisa tentar colocar em algum canto para trazer essas novas peças. Então, para isso, acredito que esses jogadores são os mais prováveis a deixar o clube aí nesse meio de ano. E onde está a urgência, Minhoca? Urgência setor, desesperadora, né? Exatamente. Cara, eu acho que o meio de campo ali, apesar de ter muitos volantes e tal, tentar... E para mim o Sacha é um dos poucos jogadores do meio de campo hoje que joga muito bem, né? E teve essa lesão no braço, que ele 2 meses só vai voltar depois da pausa, mas precisa trazer volantes com essa característica, porque pode não funcionar, né? As coisas podem não funcionar no segundo semestre. E aí você precisa fazer o que o Fortaleza fez em 2022. Em 2022 ele traz o Brits, um zagueiro muito mais caceteiro, né? Aquele zagueiro mesmo de embate. O próprio Sacha era também um volante de marcação. O Fabrício Baiano era também de marcação. Então o Fortaleza teve que mudar o perfil. Até o Vojvoda teve que mudar a maneira de jogar. O Vojvoda sempre foi um treinador muito propositivo. Não estava nem vendo se ia pegar o Atlético Mineiro fora ou dentro de casa, ia para cima mesmo. E em 2022 ele mudou a maneira de jogar da equipe e o time foi lá e mudou. Então eu acho que esse setor aí vai precisar de jogadores com mais qualidade de marcação. O Fortaleza, principalmente no meio de campo, para mim, eu acho que foi a falta de equilíbrio. Quando encontrou as duas peças que eram até remanescentes do ano passado, que era Sacha e Rossetto, muita gente dizendo, não são, mas foram os jogadores que mais deram equilíbrio a essa equipe ao longo desse primeiro semestre da temporada. Então eu colocaria aí volantes de marcação, para ser mais específico, né? O setor de meio de campo, volantes de marcação. Outro setor que poderia colocar também, mas eu acho que não vai acontecer esse movimento, seria no setor ofensivo, né? Que aí seria ali nos centroavantes. Porque o Lucero, eu acho que já está completando um ano, porque desde quando o Lucero parou de fazer gol, nem ele, nem Kaiser, nem Davidson, mas eu não acho que Fortaleza vai olhar para isso, até porque também já paga bem e muito caro para Lucero e Davidson, né? São 2 jogadores aí, talvez aí do patamar salarial bem mais pesado do elenco. Então, acho que o Fortaleza não vai em busca de nenhum centroavante. Aí vai depender muito de contexto, de tipo, até o final da janela, nenhum dos dois está funcionando, vai ter que trazer um camisa 9 de todo jeito. Aí pode fazer a loucura, ou não sei se de pagar, ou de pegar emprestado a alguém, tudo mais, para pagar um salário alto. Mas é um setor que preocupa, né? Porque já tem um ano aí que não tem funcionado muito bem os centroavantes. No chat se comentou muito aqui, né? Aquela sua primeira posição, que é lateral esquerdo, né? Não, a lateral esquerda vai ter que trazer alguém, né? Não, vai ter que trazer a lateral esquerdo, Vai. Mas aí tem Mancuso que joga por lá, pode ser que traga um direito. Exato. O Ávila também joga por ali. Aqui no chat, tá? A grande parte dos torcedores falaram em camisa 5, que foi justamente a primeira leva que Minhoca trouxe, tá? Cauê, desses jogadores que estão etiquetados na tela, tá? O que é que pode se pensar para os outros clubes da Série A? Certo? Diogo Barbosa é um nome para se considerar? Caleb vale, não. É de um patamar salarial pagável, por exemplo, para um esporte? Caberia. Não é a posição que o esporte tem uma carência, né? Então... Caleb talvez coubesse, que até tenha separado o nome de Caleb na lista, para o Vitória, que precisa de um 10, que só tem Mateuzinho. Então acho que Caleb, lógico que Caleb vai ter que voltar a jogar futebol. Mas é um cara acho que a questão de Caleb, para mim, Cauê, é se o Fortaleza não vai querer recuperar o que investiu. O dinheiro, né? Porque assim, ele sofreu muito com lesões, não tá no seu melhor momento, perdeu um pouco de mercado, mas Caleb é um jogador que... Mas vai ter que botar normais, na vitrine. Ele teria espaço assim, para ser uma exatamente. Não sei. É esse o ponto. Se o Fortaleza for emprestar, tudo bem. Mas se o Fortaleza quiser ganhar dinheiro com ele... ganhar, eu acho que Fortaleza... Eu acho que o Fortaleza não vai ganhar esse dinheiro com o Caleb agora. Acho que estrategicamente o Fortaleza tem que botar o cara na vitrine para jogar, seja onde for. Até porque com a chegada de Diego Valdez, a fila vai ficar muito longa aí para Caleb. Só se o Vojvoda quiser ajudar o cara. Mas a fila vai ser Diego Valdez, Pochettino e Martínez, que também joga por ali se precisar.
Então essa fila para Caleb é longa. Martínez fez mais jogos que Caleb e Pochettino. Sim, Tanto que exatamente. já Exatamente. Então, Ou até Matheus Pereira, que chegou agora também, que pode jogar nessa função. Sim, que também pode fazer essa função de segundo volante, terceiro homem de meio de campo. É esse cara que nem Martínez, que faz várias funções de meio de campo. Então, Caleb não tem muito sentido, até para ele mesmo, permanecer. Ele precisa de minutagem. Então, era um nome que eu acho que caberia no Vitória por essa questão. O Vitória precisa de um 10 ali para revezar com o Mateuzinho. E Caleb é um cara que já mostrou potencial de se encaixar como um 10. Então, poderia ser bom para as duas partes. Em relação aos outros, Diogo Barbosa não... Ir pro Vitória também não... Pro Sport, zero chance. Porque já teve por lá e também não... E é um cara de salário alto. Pedro Augusto. Assim, Pedro Augusto no Sport. Pedro Augusto, já tinha esquecido Pedro Augusto. Pedro Augusto eu acho que casaria, viu? Primeiro volante ali... Eu gosto de Pedro Augusto, apesar de... Cair, eu gosto. Porque é aquilo que eu falei, o mantra que eu tenho pro Sport, né? Se cair, é útil pra Série B. Vai com fome, Sim. vai com vontade, né? Rouba a bola, que eu acho que é importante. O Sport tem muita dificuldade nisso, de ter jogadores. Tem Rivera aí, mas é um meio de campo que muitas vezes não tem esses caras mordedores. Eu acho que ajudaria. Então não é só você pensar em vem para ser titular. Não precisa necessariamente. Às vezes a gente olha muito, o torcedor olha muito aquela coisa da emergência. Não precisa trazer um cara para já chegar aqui. Você precisa da composição e de características diferentes de jogadores para vários setores. Eu acho que Pedro Augusto é um cara que na verdade, eu falo de Pedro Augusto desde a época de Portugal, quando ele jogava lá em Portugal, que eu achava um cara interessante, já tinha visto ele na época da base de São Paulo. Aí quando ele vai jogar em Portugal, inclusive quando ele vem para Fortaleza, ele dá até um passo mais atrás. Ele era um cara que jogava ali em Portugal de 8. E no Fortaleza ele jogou muito mais de 5 do que de 8. Eu acho que é um cara interessante nesse sentido, de ser muito formiguinha, roubador de bola, joga pro time. Agora, lógico, tem que vir dentro de um patamar financeiro que caiba e sem o Sport ser feito de trouxa, como é feito de trouxa toda vez que negocia com Fortaleza. Minhoca, você falando de Diogo Barbosa pro Ceará, né? Eu ia falar, porque assim, isso não vai acontecer, né? Assim, um teria que ter um poder de força, e no caso o Ceará veio da Série B e tudo mais, então não vai ter bala na agulha, até mesmo para pagar um valor que Diego Barbosa pagaria, e também não é esse jogador todo para sair pagando muito caro por um lateral esquerdo, porque no momento tem um debate de fato que, tipo assim, a lateral esquerda é Matheus Bahia, o Nicolas tá ali, quebrando galho, mas realmente não consegue colaborar. Fez um jogo péssimo contra o Sampaio e tudo mais. Então, eu acho que o Ceará vai em busca de um lateral esquerdo. A grande questão, vai sobrar possivelmente 2 aí do Fortaleza. Felipe Jonathan até jogou no Ceará e tudo mais, mas também eu acho que está meio desgastado com a torcida do Ceará. Não acho que vai acontecer esse movimento. Mas o Ceará vai buscar, na minha avaliação, um lateral esquerdo. Daqui a pouco ele vai chegar lá. Mas essa transação não vai acontecer. É só por curiosidade mesmo aí que eu estou falando. E Pochettino que seria Vitória, tá? Um ótimo nome pro Bahia, viu? Pochettino aí... Algum desses laterais esquerdos aí, só para não perder o fio da meada sobre a lateral esquerda, Diogo Barbosa e Felipe Jonathan podem aparecer no Vitória. O Vitória tem um colapso na lateral esquerda. É, isso. O Hugo foi devolvido, né? Existe um espaço ali. Jamerson hoje é o titular, mas não é um jogador que passa tanta confiança assim para ser um titular seguro. Ele hoje é titular absoluto do Vitória porque só tem ele, basicamente. Mas o Vitória vai para o mercado atrás de um lateral esquerdo, então pode acabar saindo um negócio aí. Perfeito, tá? Então vamos... E mais, qualquer um dessa lista aí ajudaria o Vitória. Mesmo sendo jogadores que não vivem bons momentos no Fortaleza. Até pelas características. O salário atrapalha, não atrapalha não. O salário da turma aí é pesado. Veja, eu acho que desovar isso aí não vai ser fácil, não. Alanzinho também não, viu? Nem Borreiro, não, eu falava da lateral, Arthur. Da lateral. Barbosa e Felipe Jonathan, né? Porque eu acho que é tudo na faixa aí de mais de 300, né? Vai fazer um movimento de mercado aí para corrigir algumas
algumas contratações bem questionáveis que eles fizeram. Essa é do Borreiro, que Minhoca já falou bastante aí, é uma delas. Alguns elementos também ligados a essa gratidão que Fred também citou lá no início, que o próprio Vitória, já que a gente está falando do Vitória, errou nisso também na virada de 23 para 24, quando o time ali campeão da Série B foi mantido por muito tempo por Léo Condé, depois teve que fazer um ajuste de rota muito forte na janela seguinte, ajuste esse que fez com que o Vitória conseguisse lutar bravamente e permanecer na Série A. Talvez o Fortaleza também agora tenha compreendido que vai precisar se desfazer de alguns atletas. Só explicando aí a questão do lateral esquerdo, né, que assim, eu não é informação, certo? Foi uma especulação que eu vi, não sei se é verdade, mas aparentemente Felipe Jonathan ia jogar no Vitória, e aí melou alguma coisa, parece que ele não estava interessado e tal, enfim. Então pode ser que, não sei se mudaria de ideia agora também e tudo mais, mas de toda forma aí parece que já tem tido um contato aí do Vitória tentar com o Felipe Jonathan, mas acabou não dando certo. Ravel, pro torcedor do Fortaleza que está assistindo só o corte, o que é que ele precisa fazer nesse momento? Ele precisa dar o like aí nesse vídeo, até porque a gente conseguiu fazer um pente fino, né, na situação do elenco. E se ele ainda não for inscrito, por favor, se inscreva também no nosso canal. Aí estamos chegando à marca de 83 mil inscritos. Queremos a plaquinha. Faltam poucos dias para o nosso Experience, nosso NE Experience, que vai acontecer no dia 5 de julho. Então, se você não viu ainda como é que faz para se inscrever no nosso evento, ainda temos também vagas. Se inscrevam no nosso canal, no nosso evento, dê um like nesse vídeo e fortaleça o nosso trabalho que a turma abraça. O nosso dicionário, viu? Lembra? Fred é professor Raimundo, chamando aquele, como era o nome? Como é? Dicionário. Ele mesmo falou. Não, o professor Raimundo chamava. Era o filho dele que fazia o personagem. Que era o filho dele, Luz, né? Porque seu boneco também é filho, né? Vamos lá. O resumo aqui do Fortaleza, tá? Lembrando, se você estiver assistindo o recorte, veja também o recorte, tá? Com a nossa primeira lista de reforços, vai ser nessa live ainda. A gente vai voltar para essa tela. A primeira coluna são justamente os nomes da lista de reforços que a gente acha que pode jogar no Fortaleza. Se não tiver nenhum, pode acontecer, tá? Mas aqui para fechar, além de tudo que a gente debateu, os dois nomes que estão muito próximos de serem confirmados, né? Diego Valdez, meia do América do México, e Herrera, atacante do Argentino Júnior, tá? Sobre Valdez, tinha um comentário interessante de Atos. Deixa eu ver se eu consigo buscar esse comentário. Mas era Atos, achei aqui o comentário, 20 milhões em um jogador de 31 anos. Nada contra o jogador, pode ser um craque. Mas me assusta essa nova fase de compras de dezenas de milhões em jogadores acima dos 30 anos. Aí Atos pergunta, é um sintoma do novo rico? E eu complemento a pergunta. Ou simplesmente é o mercado da Série A hoje, é o que tem para... É a regra do jogo. Porque o Fortaleza não ficou... É muito mercado, né? O Fortaleza tinha dinheiro para fazer essas aquisições nos últimos anos e não vinha fazendo. Ele não ficou rico. Ele tá com um orçamento gigantesco esse ano. Mas já dá para dizer que o Fortaleza está rico há uns 3 anos, pelo menos. Eu acho que aí entra muito realmente o mercado, como o Cássio menciona, porque a gente viu, por exemplo, Atlético Mineiro pagar 50 milhões no Júnior Santos. Aí teve essa informação, eu acho que depois até refizeram aí essa questão do Soteldo, né, que ia para o Fluminense por 60 milhões e tal. É isso, dinheiro novo, dinheiro de patrocinador, e dinheiro de nova liga e mundial, e aí as coisas já superamos a casa de 100 milhões aqui no Brasil, né, para trazer jogador. É um outro patamar. Mas, assim, a idade para mim não é um problema aí, não. Eu fico mais preocupado quando chega um Davi Luiz, sabe, assim, um jogador de 36, 37, sabe? Aí eu acho mais preocupante. Ele fez 31 no começo do ano. Ele vai ter 34. Nessa idade, assim, eu não vejo problema, não. Agora, o valor, eu acho muito. O valor, de fato, eu acho muito. Então, assim, o Fortaleza está contratando aí um jogador que vai ter que entregar dentro de campo. Se ele não entregar, vai ser um fiasco, como foi, né, assim, outros jogadores. O Machuca, por exemplo, que o Fortaleza gastou bem, tá lá, nem joga no Vélez, por exemplo, né? E ele é novo ainda, mas Fortaleza não sei se vai conseguir recuperar esse dinheiro. O Luquinhas do ano passado, que tá bem lá na Polônia, né? Se o clube polonês puder comprar, aí já consegue recuperar a grana.
Mas no caso aí do Valdez, é aquela coisa. É jogador para jogar e entregar. E é aquela coisa. Garantiu a permanência na Série A. E se o time for avançando na Libertadores aí... Apago. Aí beleza. Aí o cara conseguiu pagar. Porque aí é que tá. Os números dele, que aí o Cauê pode falar bem sobre isso, os números dele, se você olhar até a temporada retrasada, até a temporada passada, sem ser essa última que teve, porque no México é tal qual na Europa, né? Começa na metade e termina ali na outra metade. É muito bom, assim. Os números dele de assistência e gol é muito bom. Agora tem a questão de adaptação. Tudo isso aí o Fortaleza vai ter que colocar numa situação que o jogador funcione, porque basta não funcionar, meu amigo, 20 milhões aí para recuperar vai ser difícil. É um cara que pisa muito na área. Tem um bom passe, agora não é um cara veloz. Não é aquele cara de velocidade, é um cara com bola no pé e de boa finalização. É um bom reforço. Agora, é só esses preços aí, como Minhoca e Cássio estavam falando. O mercado está muito quente nos valores e é meio que aquele perde e ganha. Tu vende aqui e tu compra lá. Então fica nessa loucura de superinflação. O problema é quem consegue não vender. Aí esse se ferra no mercado. Porque esse daí não vai nesse jogo de perde e ganha. De você dar lá e compra aqui. É isso, tá? A gente fecha então o Fortaleza.